Não existe nada difícil. O que existe é o desconhecido. Isso vale para relacionamento, abrir um negócio, decidir enriquecer, construir uma vida de sucesso, viver a prosperidade e a vida dos seus sonhos. Não é difícil, é simples, só pode ser desconhecido. E quando o desconhecido vira conhecido e você tem confiança naquilo que internalizou e conhece, então a prosperidade chega, o casamento dos sonhos chega, a pessoa que você gostaria de amar chega, você, a sua nova versão chega também. Esse final de semana eu vivi uma experiência dentro da trilha aqui no Campeche, eu vou deixar algumas fotos para vocês. E foi uma imersão tão surreal, uma imersão para dentro, que eu quero compartilhar o que foi vivido e sentido para você entender na prática como que a gente vive a transformação não pelo que o outro nos ensina. Combinamos de ir para uma trilha que era desconhecida e nós aceitamos ir porque a gente gosta da coragem, de sentir a vida na pele. Eu particularmente gosto de sentir Deus na pele, de sentir a alegria de viver, o tesão de viver. Então a gente foi. É muito íngreme. Então, Só que tinha que ser digital, né? Coloca uma lojinha digital ali, o cara do lado do escritório. Imagina, isso é muito retrógrado. E eles foram mais rápido e mais na frente. E eu estava num processo de conhecer, de sentir aquela trilha, e estava um pouco parado, um pouco com medo, um pouco assim, não estava entregue, não estava imersa dentro da trilha. Eu estava dentro da natureza, vivendo a vida dos meus sonhos e eu não estava imersa, eu não estava me entregando para aquela experiência. Já foi a primeira autoobservação. E é muito lindo quando você vive algo na sua vida e você se autoobserva vivendo aquilo. Primeira jornada de transformação, de cocriação da sua realidade, quando você se auto-observa. Porque já diz a física quântica que o observador muda a matéria, teoria da dupla fenda, que o observador tem a capacidade de mudar o magnetismo do que está a acontecer naqueles elétrons. Se auto-observar nessa experiência de viver a trilha, que era algo que eu queria muito fazer, foi muito interessante, foi a auto-observação do início ao fim. Salto quântico vivido em algumas horas. Trilha imensamente difícil, uma trilha que a gente sobe estão do morro na Praia do Matadeiro, não sei se vocês conhecem, se vocês já conhecem, deixem aqui nos comentários se vocês já fizeram a trilha do Matadeiro. Recomendo todo mundo fazer essa experiência com um olhar mais espiritual e mental, de quebrar padrões mentais, de se auto-observar, perceber quais emoções, pensamentos e sentimentos surgem nessa hora, para então você viver e desbloquear. Já estava um pouco cansado nos 10 primeiros minutos subindo a trilha, não estava com aquela energia de fazer acontecer. E muito engraçado, chegando lá a gente queria subir a trilha, mas entramos dentro da trilha, primeiros minutos, eu já senti meio que digamos assim, uma aversão, já não estava tão afim de fazer aquele negócio acontecer, já estava um pouco cansado. O coração acelerou, as pernas já começaram a aquecer, a água, a sede, o sol também estava muito forte. E a trilha, conforme a gente entrava, ia ficando cada vez mais densa, cada vez mais difícil, ia cada vez mais alto. Tinha momentos da trilha que a gente subia a 4 mãos, literalmente. A trilha não era reta, ela era de subir. Então tinha momentos que você literalmente escalava com as mãos também para poder se equilibrar. E em alguns momentos eu quase torci o pé, quase escorreguei. E teve um momento específico que eu já estava tão assim, fugir de mim mesma, eu observei que eu estava querendo fugir de mim mesma, fugir daquela situação, que então eu torci o pé numa pedra e ali já foi o fim, porque eu já estava sentindo meio torcer, porque quando a gente pisa na pedra e o balanceamento do corpo, não sei como se fala isso clinicamente, então o tornozelo ele fica flexível para então sustentar o peso e equilibrar o corpo. Já estava sentindo os dois tornozelos, porque tinha muita pedra, muita ponta, muita raiz, tinha que pular muito, tinha que subir, tinha que atravessar. E eu já estava sentindo o tornozelo. E chegou no momento que eu já estava meio cansada, já estava assim, fechada para aquela experiência. Então eu torci o pé, realmente. Sentei no chão, caí no chão e me deu uma vontade de chorar muito grande. Muito grande. E eu fiquei me observando chorar.
e me observando, e eu senti na hora como a criança ainda estava dentro de mim, sabe? Como a menina frágil, indefesa estava dentro de mim. Isso é uma coisa muito interessante porque pensa, muitas vezes a gente quer viver a vida dos nossos sonhos, mas a nossa criança berra dentro de nós e não deixa viver a vida dos sonhos por medo do abandono, medo da rejeição, medo de não conseguir, medo de não dar certo, medo de torcer o tornozelo. A gente entrou nessa trilha, eu falava pro meu namorado assim, vamos mais devagar, porque eu tô com medo de torcer o tornozelo. E aí depois eu fiquei observando e tanto medo de torcer o pé que realmente eu atraí uma situação de torcer o pé, que tinha uma bendita pedra, não sei da onde, como que aconteceu, pisei em falso e realmente torci o tornozelo de tanto que eu tava pensando atrair uma maldita pedra que me fez torcer o tornozelo e doeu um pouco na hora. Cara, é assim, ó, você quer viver muito uma experiência, você quer viver a vida dos teus sonhos, mas você não bota o pé firme, você não se entrega, você não confia. E aí fica naquela coisa de quero, mas não quero, morde, assopra e você fica pensando muita coisa negativa do que pode acontecer. Ontem foi uma experiência que eu queria viver aquela trilha, era meu sonho fazer aquela trilha, porque era uma superação, eu queria fazer a foto lá em cima no pico, daí ver toda a praia, ia dar uns stories muito bonitos, ia dar pra fazer conteúdo, eu queria chegar lá em cima, mas eu não queria passar pelo processo. Não queria passar pelo processo de ter que fazer a trilha rápido, fazer a trilha ainda com consciência e me observar. Não estava inteira, não estava entregue naquela experiência. Medo de torcer o tornozelo, torci o tornozelo. E aí eu caí no chão e me deu uma vontade de chorar. E aí meu namorado me viu ali torcer o tornozelo, me ajudou ali um pouco. E aí ele falou assim, ó, vamos embora, não para, vamos pra cima, não para. E me veio uma sensação de raiva nessa hora. O sentimento que me deu foi um sentimento de raiva. Poxa, ele não tá vendo que eu torci o tornozelo e eu já tô falando que eu tô com medo pra gente ir mais devagar, que eu já tô com medo. E mesmo assim ele não observou, ele tá querendo que eu torci o tornozelo, bora, vamos continuar. Porra, tava doendo. Então naquela hora eu me observei e pensei assim, caraca, como a minha criança, o ego infantil não treinado, que ainda controla a mente da pessoa, pode desencadear situações de conflito, não merecimento. Eu poderia brigar com meu namorado ali na trilha, pelo ego infantil não treinado. Chorei porque eu estava dentro de mim mesma, buscando situações em que eu mesmo não me entrego. E aquela experiência na trilha foi para internalizar o amor, por exemplo. Que o amor, a gente deseja amar, né? A gente quer um namorado, a gente quer casar, a gente quer ter um relacionamento e tal. Mas a gente não confia. Quando acontece, não confia, não se entrega. É a mesma coisa da trilha. Queria a trilha. Quando chegou, não confiei. Quero um relacionamento, quero uma pessoa de bem, de paz, de prosperidade pra cima. Quando chega, não confia. Prosperidade, quero dinheiro, quero fazer meu negócio acontecer, quero um método que possa ser de confiança e me ajudar a crescer. Quando chega, não confia. Esse é o padrão mental de autossabotagem, que está muito ligado ao ego infantil, adulto. Tem muitos adultos com ego infantil. E essa foi a primeira virada de chave. Se entregar para a experiência de modo a colocar o pé firme, colocar o pé inteiro na experiência. E isso foi muito lindo, e aí eu chorei, porque eu mesmo me vi não colocando o pé firme na experiência que eu estava a viver, que era relacionado ao amor. Não existe nada difícil nessa vida. Tudo é uma questão de desconhecido. Acabamos de fazer uma trilha imensamente difícil, foi uma das trilhas mais difíceis da minha vida, na verdade. Mas ela estava difícil porque era desconhecido. E assim é para a questão financeira, questão de relacionamento, questão de conquistar a vida dos seus sonhos. É fácil, desde que você conheça e se permita para tal. O difícil nada mais é aquilo que você não conhece. A partir do momento que tu conheceu o caminho, conheceu o desafio, conheceu teus limites, parou, respirou, reintegrou e traçou um plano para chegar lá, então se torna fácil, porque integra e vira conhecido aquilo que não era até então conhecido. Confiar muito no caminho, sabe? Confiar em você mesmo e ter a percepção, ter a coragem de se entregar. Isso vai destravar muito o lado financeiro de vocês.
e destravar o lado de relacionamento também, que as duas coisas que o mundo mais procura é dinheiro e amor, né? Portanto, se entregue, confie. Tudo é conhecido, tudo é fácil, desde que vire conhecido. E olha a vista dessa ilha aqui. Foda pra caralho. Né, amor? Foda pra caralho. Pra caralho. Valeu a pena? Valeu a pena. Reintegramos o amor, a coragem e a facilidade das coisas. Tudo é fácil quando é conhecido. E aí eu pergunto pra vocês, o que vocês estão deixando de viver por medo de se machucar? Qual é a situação da vida de vocês que vocês não estão se entregando de verdade? Quando chega um relacionamento, o homem, a mulher, bom, próspero, terapeutizado, tem a sua individualidade, tem suas coisas, faz suas coisas, uma pessoa de sucesso chega na sua vida e você não confia porque não merece. Nossa, é muito bom pra ser verdade. Padrões de não merecimento. É muito bom pra ser verdade. Minha mãe não teve essa sorte, meu pai não teve essa sorte, por que eu vou ter essa sorte também? Padrões, essas autossabotagens que a gente vive, que a gente aprendeu aprendeu na infância, faz a gente ter uma vida ruim, uma vida de ausência de prosperidade, que não é a promessa. A promessa é a vida com abundância. E não só vida com abundância. E aí nós, por medo, por lealdade ancestral, a gente não vive a vida digna, foda, rica, extraordinária, por medo de torcer o tornozelo. Eu fiquei pensando, olha só, né? E eu tava na força do cogumelo, que eu estou em protocolo 45 dias de cogumelo, que é um protocolo mais espiritualizado, até para fazer a abertura neural, sinapses, neuroplasticidade, estou nesse processo. E aí dentro da trilha, sentindo aquela natureza, a minha infância vivendo as paranoias da mente de me auto-sabotar e não merecer as coisas. Vocês estão deixando de viver por medo de torcer o pé? Qual é a situação que vocês não estão se entregando? Para qual situação você não está se entregando? Para qual parte da vida tu não está se entregando? Tu não está se entregando para a prosperidade? Por quê? O que faz você não se entregar para a prosperidade? Você não está se entregando para a vida com abundância? Por que você não está se entregando para a vida com abundância? Você não está se entregando para uma mentoria, para um curso que vai mudar a sua vida? Por que você não está se entregando? O que faz você querer mudar de vida e o que faz você se auto-sabotar para não mudar de vida? Qual é a pedra, qual é o medo, qual é o gatilho que está no teu campo que faz você ficar onde você está e não deixa você prosperar, e não deixa você viver o relacionamento dos sonhos, e não deixa você enriquecer? Porque eu acredito que a vida com abundância, qual que é a minha interpretação sobre isso? Se tem uma parte da Bíblia que eu acredito muito, é essa. Vida com abundância. Não só a vida por si só, ela já é extraordinária, porque se tu for olhar a natureza é pura vida, imensamente abundante, não tem falta, na natureza não falta nada, na natureza tem tudo, na natureza tem em excesso e está transbordando. Os bichinhos que estão na natureza, eles não têm medo de estar ali, se vão morrer ou se vão prosperar, eles estão no seu ambiente natural, porque essa é a promessa de estar num ambiente de abundância. E aí eu pergunto pra você, por que você não vive essa vida também? Por que você não faz da sua vida um local de abundância e prosperidade? Toda a riqueza e prosperidade do mundo está dentro de você, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você é o próprio Deus, você é o próprio Jesus. Você pode falar assim, então você quer prosperar de verdade, começar 2026 com o pé direito? Então, pegou a visão? E se der certo? Imagina se der certo. Se você realmente puder conquistar a casa dos teus sonhos, e se você realmente conquistar aquele carro, e se você abrir tua empresa, fazer um treinamento, lançar o teu anúncio, o teu curso, tua mentoria, e você prosperar muito, bater 50 mil, 100 mil reais, imagina se dá certo e tu começa a viver a promessa da abundância. Logo, se você quer viver uma vida extraordinária, se você quer começar 2026 da forma certa, alinhada com o propósito de Deus, fazer da sua ferramenta, fazer da sua profissão uma ferramenta de transformação social. Se tu quer ajudar pessoas realmente, olha, tu é médica e tu quer ajudar pessoas.
Tu é advogada e tu quer ajudar pessoas. Tu é mentora, tu trabalha com educação e tu quer ajudar pessoas. Tu é nutricionista, empresária, tu tem uma transformação, tu quer ajudar o mundo. Se você realmente confia que o teu produto, a tua transformação, ela muda a vida das pessoas, deve ser comunicado e vendido. Produto bom deve ser comunicado e vendido. Portanto, eu vou deixar de presente para você um diagnóstico, eu vou dar um diagnóstico gratuito, eu quero saber o que você vende, o que você faz pela sociedade, como que você fatura, quanto que você fatura, para viver o reino na extrema imensidão da abundância, sem medo, sem travas, sem autossabotagem e sem crenças limitantes. Porque o reino é um ambiente, é um movimento de mulheres que estão aqui para prosperar alto e transbordar na sociedade. Se esse é o desejo do seu coração, eu convido você a clicar no link que está aqui na descrição. Eu vou dar 1 hora gratuita para você e eu vou desenhar um plano estratégico para bater R$100 mil em menos de 6 meses.